A dica de hoje é como a constituição de uma holding e a doação de suas cotas podem ajudar a organizar o seu patrimônio e a solucionar eventuais problemas sucessórios. Bom, vamos começar com o que é uma holding. Uma holding, ela nada mais é do que uma empresa constituída com o objetivo específico de deter bens e direitos. A holding, que nada mais é do que uma sociedade que pode ser limitada ou uma sociedade anônima, ela organiza o seu patrimônio. Ela, além de proteger o empresário dos riscos inerentes às atividades que são desenvolvidas por ele. A partir do momento em que você tem uma holding e essa holding pode deter participação societária de cotas, você afasta um pouco o empresário na pessoa física dos problemas diretos inerentes da atividade empresarial. Então, a holding ela também tem esse objetivo, não só de deter bens e direitos, de organizar o patrimônio, como também proteger o empresário dos riscos inerentes à atividade. Quais são os tipos de holding a se constituir? Bom, existe a holding patrimonial, que é aquela holding que detém patrimônio, bens móveis, imóveis, aplicações financeiras. Você pode concentrar todo o seu patrimônio dentro de uma única pessoa jurídica. A holding também pode ser o que eu chamo de operacional, que é a holding que detém participação societária das empresas em que você figure como sócio. Você é um empresário, tem diversas empresas e pode ter uma holding para deter participações societárias. E tem também a holding que eu chamo de mista. Ela pode ser patrimonial e operacional, uma única holding que detenha bens móveis e imóveis, patrimônio e que detenha também participação societária. Eu não recomendo muito essa forma mista. Por quê? Porque considerando que o empresário ele tem todos os riscos inerentes à sua atividade, você deixar todo o teu patrimônio junto com as participações societárias pode se tornar um risco em caso de eventual problema na empresa. Por isso é que eu acho que separar as holdings, ao mesmo tempo que pode gerar um trabalho adicional na administração das duas empresas, ela mitiga o risco em deixar todo o patrimônio concentrado em uma única pessoa jurídica. Quais as facilidades da holding, né? Quais são as suas facilidades? Bom, concentrar o patrimônio em uma empresa para melhor organização através das conferências de bens e direitos. Você tem uma melhor eficiência fiscal a depender do objeto social, enfim, você tem uma forma de, através da holding, você ter uma melhor eficiência fiscal. Você pode, com a constituição dessa holding, transmitir de forma mais organizada aos sucessores o patrimônio, já que você está colocando todo o seu patrimônio, ou a grande parte dele, em uma empresa, então você pode organizar melhor essa sucessão. Você pode, uma outra facilidade é a possibilidade de você realizar acordo de sócios para regular as relações entre os fundadores das empresas e seus herdeiros. Isso a gente vai falar um pouco mais à frente, mas é uma possibilidade de você poder realizar o acordo e já envolver os herdeiros para regular essas questões societárias. Já estando esse patrimônio dentro da holding, a gente pode viabilizar a doação das cotas, que a gente também vai falar, é a nossa matéria de hoje, a doação das cotas com a reserva de usufruto, com as cláusulas de incomunicabilidade, empenhorabilidade, inalienabilidade. Então, a gente viabiliza, quando todo o patrimônio está dentro da holding, a gente viabiliza poder fazer essa doação de cotas. E aí nós vamos explicar as vantagens, desvantagens e os seus reflexos. Uma coisa também que é uma facilidade na holding é a dispensa da outorga de cônjuge.
quando o patrimônio é vertido em uma holding, porque aí você vai ter o contrato social e os poderes que você vai determinar no contrato social. Uma facilidade também no inventário, porque mesmo que não haja doação, mesmo que o dono da empresa, o patriarca, não queira depois continuar fazendo os atos para facilitar a sucessão, fato é que um inventário de cotas ele é mais simplificado. Tá? Então essas são as facilidades, algumas das facilidades que a gente está colocando aqui para mostrar um pouquinho para vocês. Agora nós vamos falar um pouco sobre as cláusulas relevantes para as holdings. Quais são as cláusulas relevantes que tem que se ter ou num contrato social ou num estatuto social? Eu estou me reportando às vezes mais a limitada, porque é mais comumente utilizada, mas isso não significa dizer que eu não posso ter uma holding numa natureza de SA. Então, a holding ela traz diversas vantagens sob o ponto de vista patrimonial, sucessório e tributário. A gente só não pode esquecer que os sócios acionistas se casam, se divorciam, constituem união estável, dissolvem união estável, e a depender do regime de bens e a existência de herdeiros nessa sociedade, o poder de propriedade, o direito de propriedade do sócio, ele pode ficar impactado. Então, para isso, serve a gente prestar atenção para algumas cláusulas que venham dirimir eventuais conflitos que possam existir numa sociedade entre fundadores, herdeiros, além da entrada ou não ingresso do herdeiro, quem vai administrar no falecimento dos fundadores. Porque, por exemplo, a gente tem um herdeiro da família de um dos sócios que foi preparado a vida inteira para suceder. A gente tem um outro herdeiro que não tem uma capacitação para trabalhar na empresa. Um outro herdeiro que mora fora do país. Enfim, isso tem sido muito utilizado, os fundadores estão cada vez mais preocupados em estabelecer quem vai administrar a empresa, de que jeito, de tal forma que aqueles que têm mais aptidão têm certos direitos inseridos no acordo de sócios, para que ele possa administrar sem muita interferência dos demais herdeiros, porque a gente sabe que uma sociedade em que tem briga de herdeiros e que os herdeiros começam a brigar é uma sociedade fadada a dar errado. Então, os acionistas ou os cotistas fundadores, eles estão cada vez mais preocupados em regular as regras da administração ainda em vida, para que, após seu falecimento, aquele acordo de sócios que foi elaborado seja efetivamente cumprido. Então, por exemplo, para aquele herdeiro que tem uma capacitação técnica mais avançada, que foi preparado a vida inteira para suceder, ele pode ter um dividendo desproporcional, para que ele possa amanhã, talvez, receber um pouco mais pelo trabalho que ele presta aos demais herdeiros. A gente pode emitir cotas preferenciais, porque hoje na limitada já existe a possibilidade, através da instrução normativa do DREI de 81, a gente pode emitir cotas preferenciais sem direito a voto para aqueles herdeiros que não têm tanta aptidão. Eles são herdeiros, eles têm direito, mas eles não têm um direito a voto, concentrando o direito de voto naquele herdeiro que foi a vida inteira preparado para assumir a empresa. Então, a gente tem inúmeras formas de prever um regramento no acordo de sócios para que ele possa valer no momento do falecimento dos fundadores. Uma outra coisa também importante, que eu considero importante colocar num acordo desse, para vigorar tanto em vida dos acionistas fundadores como até após a morte, é regular as disposições sobre venda das empresas, a venda das cotas. Bom, é uma empresa que está no seio familiar, então só pode entrar terceiros se todos concordarem.
É importante ter o direito de preferência para que os sócios que estão dentro da empresa tenham a preferência de comprar. Então, você também é super importante que você faça um bom acordo de sócios ou coloque no contrato social condições e regras claras para dirimir qualquer conflito que possa vir a ter, tanto entre os fundadores quanto os respectivos herdeiros. Quais são as vantagens e desvantagens na doação de cotas na holding? A gente tem algumas vantagens, sim, tudo tem também uma desvantagem, mas eu acho que aqui nós temos mais vantagens do que desvantagens. A primeira vantagem é que a base de cálculo do ITCMD, quando você doa as cotas dentro de uma estrutura societária, ela é menor na realização da doação. No inventário, a avaliação vai ser feita no momento do falecimento por uma avaliação da Secretaria da Fazenda. E quando você doa dentro de uma estrutura societária, você tem a possibilidade, a legislação tributária permite, que você tenha uma base de cálculo menor. Então, para esse fim, fazer a doação dentro de uma estrutura societária ela é muito mais vantajosa do que você pagar esse referido imposto lá no evento do inventário, tá? Uma coisa muito vantajosa é que você organiza os bens com a doação. Então, além do patriarca, os sócios fundadores, que eu chamo, eles organizarem o patrimônio dentro de uma holding, eles já podem fazer a doação de cotas. E com isso também já organizar a vida sucessória dos seus familiares. Uma outra vantagem ainda tributária é que agora existe já o projeto para que o imposto de doação venha a ser progressivo de 4% a 8%. Isso ainda não foi aprovado, mas já existe essa questão para ser discutida e com essa progressividade vai realmente ficar mais caro o planejamento lá na frente. Hoje o ITCMD aqui no estado de São Paulo é de 4% e essa lei vai fazer com que o ITCMD seja progressivo de 4% a 8%. Alguns outros estados já têm o ITCMD maior, mas fato é que um planejamento sucessório feito agora, antes dessa aprovação, ele vai acabará ficando mais barato. Uma desvantagem da doação é que ela é irrevogável. Ela é indefinitiva, exceto nas hipóteses de ingratidão ou se for feita uma doação com encargo. O que eu quero dizer para vocês é, não podemos desistir. A desistência de doar depois de feito o ato, ela não pode ser por qualquer motivo. Ela tem que ser por um motivo muito relevante, tem que decorrer de ingratidão ou quando você tem algum tipo de encargo. Você não pode simplesmente desistir. Agora desistir de fazer a doação, quero voltar para trás. Isso não pode. Por isso, é um ato que tem que ser muito pensado, tá? Então, já que a gente está falando da doação, como é que a gente faz dentro de uma estrutura societária? E aqui eu estou falando dentro de uma estrutura societária, fazer a doação para que os patriarcas, para que os sócios fundadores ou para que pais e mães continuem a ter um poder sobre aquela empresa cujas cotas foram doadas. O que a gente faz? A gente doa com a reserva de usufruto. O que é o usufruto? O usufruto é um direito real que permite a separação de alguns elementos do direito de propriedade, dividindo tais direitos entre o doador, que passa a ser o usufrutuário, e o donatário, que passa a ser no proprietário.
A reserva de usufruto, ela pode ocorrer quando se doa diretamente um bem ou através de uma estrutura societária com a doação de cotas ou ações, que é aqui o nosso caso que nós estamos explorando. Ela pode recair sobre bens móveis e imóveis, tá? Pode recair sobre um ou mais bens, sobre um patrimônio inteiro ou parte dele. Então, o usufruto, ele é um instituto que é muito utilizado quando se faz a doação, porque com esse usufruto, nesse caso da nossa estrutura societária, com esse usufruto, a gente pode fazer com que os fundadores da empresa continuem tendo poderes, porque eu posso, dentro do usufruto, colocar o poder de voto, o poder de veto, do usufrutuário, ter direitos políticos e econômicos e continuar ditando as regras da sociedade, inclusive comprando e vendendo os bens existentes dentro da sociedade, tomar as decisões que forem necessárias na sociedade. Então, por exemplo, meu pai e minha mãe estão doando para mim as cotas da empresa e eu reservo o usufruto para eles. Eles continuam com os poderes sobre a sociedade. Isso é importante porque acaba dando um certo conforto para o sócio fundador, para o patriarca ou para a matriarca, porque eles continuam tendo o poder na mão, o poder decisório daquela sociedade, onde concentra o patrimônio deles. Então isso é importante que a gente tenha, isso é importante. Isso traz conforto, isso traz um grande conforto para o patriarca. O que mais a gente pode incluir no documento de doação? Que é o que eu acho que é de suma importância para o planejamento sucessório. Então você faz a doação, reserva o usufruto para os fundadores e ainda pode gravar essa doação com as cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. Eu vou explicar. O que é incomunicabilidade? A incomunicabilidade, ela impede que em caso de casamento ou união estável do donatário, aquele que recebeu as cotas, que os bens doados façam parte dos bens comuns do casal, qualquer que seja o regime de bens adotados, inclusive na comunhão universal de bens. Então é uma cláusula muito utilizada nas doações de pais para os filhos. Por quê? Porque eu estou doando para os meus filhos com a cláusula de incomunicabilidade, ou seja, aqueles bens não fazem parte do comum do casal. Então é importante, é uma proteção importante, É importante a gente dizer que a incomunicabilidade ela se aplica no caso de dissolução de casamento ou de união estável. No caso de morte, aplicam-se as regras de sucessão. Então, esposas e maridos, eles viram automaticamente herdeiros. Então, na hora que eu dou e eu gravo com a cláusula de incomunicabilidade e o meu filho vem a se separar, a cláusula de incomunicabilidade ela funciona, ao passo que se meu filho falece, a esposa dele vira herdeira. Então, é por isso que eu falo que ela só vale em caso de dissolução de casamento ou de união estável durante a vida do casal. Na morte de um deles, aplica-se as regras de sucessão, tá? Tornando-se herdeiro. A impenhorabilidade também é importante de ser colocada nesses documentos de doação, porque ela impede que os bens doados eles sejam penhorados para pagamento de dívidas do donatário. Então, é importante também que se grave com essa cláusula. É mais uma proteção que se dá para proteger, para de fato proteger aquele patrimônio doado, seja ele cota, seja ele a doação de um imóvel direto, a doação com reserva de usufruto e com os gravames, elas não necessariamente só são feitas dentro de instrumentos societários, elas podem ser feitas quando se doa direto o bem também. A inalienabilidade, aqui a gente tem que ter um pouquinho de atenção, porque ela pelo próprio nome já diz, ela impede que os bens sejam alienados a qualquer título pelo donatário.
Pode ser imposta por tempo determinado, eu quero que fique inalienável durante 5 anos, ou ela pode ser vitalícia. Uma outra coisa importante que eu acho que vale lembrar para colocar nos documentos de doação é a cláusula de reversão. O doador, ele pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se o donatário morrer antes do doador. E isso precisa estar expresso. Não é uma presunção, precisa estar expresso no contrato, porque se não tiver a cláusula de reversão expressa, no falecimento do donatário, esses bens não voltam automaticamente para o doador. Então, eu acho que é uma importante disposição que tem que ser observada. Quais são as outras formas de planejamento complementar à holding? A holding, ela não é a única forma de planejamento patrimonial e sucessório que existe. Eu vou falar aqui rapidamente sobre uma outra ferramenta também utilizada. Vou falar sobre 2 ferramentas. Uma delas é o seguro de vida. O seguro de vida também é comumente utilizado como uma regra, uma forma para planejamento patrimonial e principalmente sucessório. Quais são as vantagens do seguro de vida? Primeiramente, não há necessidade de seguir a regra de sucessão. Não existe a incidência do TCMD, o capital segurado ele não responde por dívida, é impenhorável e existe a isenção de IR. Quais são as desvantagens? Você tem que renovar essa contratação e pode haver um risco de não aceitação, a depender da sua idade, da saúde, de como encontra a sua saúde. Existe uma possibilidade de numa reavaliação, isso não ser renovado. É um custo, né? É um custo, não é um custo baixo, existe um custo ao longo dos anos que tem que ser planejado. Eventual risco de judicialização, caso a seguradora não queira pagar o beneficiário. Então, é importante, muitas vezes a seguradora pode não querer pagar por algum motivo avaliado por ela, e aí você só consegue realmente receber pela via judicial. Uma outra forma de planejamento também, além do seguro de vida, são os seguros de previdência, VGBL e PGBL. Esses seguros também têm sido comumente utilizados, tá? Também não está sujeito às regras de sucessão. Existe uma discussão sobre um limite razoável que tem que se colocar para não lesar o herdeiro necessário em relação à sua legítima. Existem algumas divergências ainda tem algumas divergências sobre a incidência ou não do ITCMD, existem discussões sobre isso. Então, o plano de previdência, eles, ao contrário do seguro de vida, eles têm uma característica mais financeira. Então, algumas discussões que hoje a gente não tem mais no seguro de vida, isso ainda permeia os planos de previdência, o PGBL e o VGBL. A questão da penhorabilidade, ela também tem diversas discussões. O TJ é relutante em caracterizar a natureza alimentar e, portanto, aceitar a impenhorabilidade. Ele é relutante. E o STJ, ele analisa caso a caso. E ele entende que a impenhorabilidade, ela só pode ser usada se for para subsistência familiar. Então, se aquele dinheiro ele for comprovado que é para subsistência familiar, ele declara como impenhorável, caso contrário não. Então, existem muitas discussões, mas o PGBL e o VGBL também são bons instrumentos de forma de planejamento sucessório. Enfim, considerando todas essas abordagens trazidas aqui para vocês, importante dizer que o planejamento sucessório para muitas famílias ainda é um tema de difícil enfrentamento.
Mas é cada vez mais importante que os fundadores das empresas se preocupem com a sucessão, a fim de dirimir os conflitos que poderão existir após o falecimento do fundador. Então, a dica que eu deixo de encerramento para vocês hoje é: faça o seu planejamento, deixe seu patrimônio organizado e evite conflito entre seus herdeiros, pois essas serão as maiores contribuições que você poderá deixar junto aos seus familiares.